Habemos El Ninho. Sim, o tão falado e tão anunciado aí El Ninho começou, segundo a NOAA, Agência Nacional Americana de Meteorologia e Operações Espaciais, o El Ninho, que é o aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Equatorial, ele iniciou agora no mês de junho, meados agora de junho, finalmente, né? Como tão anunciado. E claro que no momento ele está com intensidade fraca, ele acabou de iniciar. Então a gente não tem ainda condições de super El Ninho, que é o que está sendo falado bastante aí na mídia, inclusive aqui no YouTube. Mas vamos ler esse relatório, né? Vou tentar explicar para vocês aí, telespectadores, de uma forma resumida e que todo mundo consiga entender os parâmetros ali que a NOAA analisa para a condição de El Ninho. Vem comigo no vídeo? Então, pessoal, o El Ninho, ele acontece nessa região aqui, ó, do Oceano Pacífico Equatorial, mais ou menos daqui dessa região aqui até aqui na costa da América do Sul. Ele é dividido, a gente divide em áreas, né? A gente não, né? A Convenção dos Meteorologistas dividiu em várias áreas, como se fosse caixinhas aqui, nessa área aqui do Oceano Pacífico Equatorial, né? Então a gente vai conhecer essas áreas aqui agora. Aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês, como eu mostrei no oceano, né? Aqui a gente tem o Oceano Pacífico Equatorial, né? A costa da América do Sul aqui. E aqui a gente tem as longitudes, aqui a latitude, né? O Equador aqui, latitudes para sul, latitudes para norte, né? E o Oceano Pacífico, a região do El Ninho, né? Ela é dividida em caixinhas aqui, ó. A gente tem o Ninho 4, o Ninho 3, o Ninho 1 mais 2, que é próximo da América do Sul aqui, e tem o Ninho 3.4, que é a intersecção dessa região aqui do Ninho 4 para o Ninho 3, né? E então, aí para classificar o El Ninho, essas regiões têm que estar com a temperatura, né, como está acontecendo agora, né? Isso aqui é a atualização de ontem, dia 15 de junho. Ó, a gente vê que a NOAA fez a média ali da temperatura. Na última rodada, a gente estava com a temperatura de 0,7 acima da média, tá? Isso aqui não é a temperatura do oceano, tá? Isso aqui é uma anomalia. Então, a temperatura do Ninho 4, que é essa região aqui, está 0,7 acima da média. O 3,4, que é a intersecção do 3 com o 4, está 0,9 acima da média. O 3 está 1 acima da média. E o 1 mais 2, que é essa caixinha pequena aqui perto da América do Sul, ele está 2,1. Essa região aqui do Ninho 1 mais 2 é a primeira a aquecer, tá? A gente vai olhar mais aqui em cima, aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, nesse mapa aqui, a gente consegue ver aqui as latitudes, né? Ó, como eu mostrei para vocês ali, a gente, né, tem desde o Ninho do 3, 3.4, Ninho 4 e o 1 mais 2, essa região aqui, ó. E aqui a gente tem os meses, né? Desde setembro de 2025, o que aconteceu, né? Até agora, junho de 2026, né? Os meses aqui na esquerda e aqui embaixo as longitudes. A gente consegue ver que as anomalias positivas, né? A temperatura acima da média, acima do normal, começam primeiro ali, ó, fevereiro de 2026, lá no Ninho 1 mais 2, próximo da América do Sul. E aí ali em abril começou a ter anomalia nas outras regiões do Ninho, que aí começa a ter o indício de possível El Ninho, né? E agora, no mês de junho, meados de junho, a gente teve a boa parte da região dos ninhos ali, né? Do Ninho 3, do Ninho 4, Ninho 3.4 e o Ninho 1 mais 2, todas elas com temperatura acima da média, né? Pelo menos aí de 0,5 até 1 grau, acima do normal. Então a gente concretizou, né? E isso persistiu, né, nos últimos 3 meses, né? É bom ressaltar também, não é um mês que só que é analisado, né? Por exemplo, aqui a gente teve, ó, abril, maio e junho, né? Ó, os 3 meses aqui, o trimestre, com temperatura acima da média em todas as regiões
ali que eu falei para vocês do ninho, né, ó. Todas essas regiões aqui tiveram temperatura acima da média, essas temperaturas aqui, durante 3 meses seguidos. Então aí a gente consegue dizer que começou o El Niño, por isso que a NOAA identificou o El Niño. A gente agora vai analisar outros fatores aí do El Niño, né, que não é só a temperatura superficial do oceano, né. Aqui a gente tem alguns gráficos interessantes aqui, né, para mostrar que a gente tem um conteúdo de calor no oceano em grau Celsius, anomalia de calor, né, no Oceano Pacífico. E em anos de El Niño, né, no início do El Niño e durante o El Niño, a gente tem picos de conteúdo de calor de 0 a 300 metros no Oceano Pacífico, que é exatamente o que está acontecendo agora aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui na imagem. A gente faz aqui, né, sem tanta edição, para ficar um vídeo mais cru para vocês poderem entender. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, você consegue ver que tem um pico aqui, ó, de positivo, né, que é justamente o que acontece, esse pico de calor no Oceano Pacífico no começo de um El Niño e durante o El Niño também. A gente teve esses picos de calor, por exemplo, no El Niño de 2024, né, outros El Niños também aconteceram, né, como o de 2016, esses picos de calor no começo e durante o El Niño, né. Então esse gráfico aqui com pico positivo ele vai ficar largo, né, como esses outros aqui. Então já é o indício também do início do El Niño. E outra coisa também, deixa eu botar uma imagem aqui para vocês, peraí. Ó, essa aqui é a imagem de condição normal e condição de El Niño, né. Na condição de El Niño, a gente tem o enfraquecimento dos ventos alísios, né, que sopram de sudeste para noroeste, né, e esses ventos, quando eles estão com a velocidade normal, eles levam a água quente da superfície lá para a costa da Austrália, né, vamos colocar aqui a costa da Austrália. Ó, esses ventos, quando estão normais, esses ventos sopram assim, eles levam essa água aqui lá para a costa da Austrália, a água superficial, e a água lá debaixo do oceano, das profundezas, ela, para compensar essa água que saiu, essa água fria, ela sobe e cria uma rampa, né, uma esteira, né, como se fosse uma rampa, uma rampa, rampa de cadeirante, né, que aí vai passando toda a água fria subindo para substituir aquela água quente que o vento alísio tirou. Quando a gente tem condição de El Niño, esse vento enfraquece, a água quente acumula aqui, não vai lá para a Austrália, e aí a gente não tem essa rampa. Então a inclinação da termoclina, que é essa diferença essa linha imaginária da água fria para a água quente, né? A gente tem água fria embaixo e água quente em cima. A divisa dessa água fria com a água quente, na vertical, é a termoclina. Quando a gente tem o vento forte levando a água quente para a Austrália e a água fria subindo, a gente tem a inclinação da termoclina, cria uma rampa. Quando não tem, quando a gente tem condições de El Niño, a gente tem inclinação quase zero, porque não tem esse ar frio, essa água fria subindo. Então, o que a NOAA concluiu aqui no PDF dela, né, nesse PDF feito agora no dia 15 de junho, que a termoclina, que é aquilo que eu expliquei para vocês ali, né, ela não tem inclinação, ela está com pouca inclinação, está quase próximo do zero aqui, né, está quase próximo do zero e cada vez tendo menos inclinação, né. Se ela tivesse com bastante inclinação, né, como os anos de Laninha, né, a gente teria ou condição de Laninha, né, no caso, ou condição de neutralidade, que aí é aquele gráfico que eu mostrei para vocês ali, que teria a condição normal. Água quente saindo da costa da América do Sul indo para a Austrália e água fria vindo de baixo e criando aquela rampa. Mas como a gente está numa condição de El Niño, a inclinação, ela quase não existe aqui, né, nessa região.
Ou seja, mais um indício que a gente está tendo realmente condição de El Niño. Então a gente tem a temperatura acima da média no Oceano Pacífico Equatorial, em todas as caixinhas ali que eu mostrei para vocês, persistindo nos últimos 3 meses, né? Vamos ressaltar, não é só um mês só. A gente tem um conteúdo de calor que está acima da média já e que acontece geralmente no início do El Niño. A gente tem um conteúdo de calor bem alto. Bem alto não, mas ele está aumentando, né? Mas é significativo ali no Oceano Pacífico Equatorial. A gente tem a inclinação zero da termoclina, que é aquela linha que divide a temperatura do oceano fria com a quente, na vertical, tá? E aqui nesse gráfico a gente tem a OLR anomalia, né? Que a OLR é a radiação de onda longa. O que é a radiação de onda longa, né? Os satélites, eles conseguem detectar a radiação de onda longa, que é a radiação que volta para o espaço, né? Lembra, né, que o Sol aquece a Terra, a radiação volta para o espaço, né? Só que quando a gente tem muitas nuvens, tempo carregado, convecção, essa radiação não chega no espaço, consequentemente não chega no satélite. Então a gente tem uma anomalia negativa de radiação de onda longa. A radiação solar que volta para o espaço, ela não volta porque a nuvem barra, né? A nuvem acaba barrando. Então a gente teve de maio até 9 de junho anomalia negativa na região aqui, onde acontece o El Niño, né? Esse azulão aqui, ó. Em contrapartida, na região da Austrália, a gente teve anomalia positiva de radiação de onda longa, porque não tem muita nuvem, não tem convecção, a água lá não está tão quente quanto aqui, então a gente tem esse contraste aqui, ó. Esse contraste é clássico do El Niño. No Laninha, isso aqui se inverte, o azul fica aqui e o vermelho fica aqui. Então acho que deu para entender mais ou menos por que a NOAA classificou já como início do El Niño, né? Então, o que dá para deixar agora bem claro, né, que a própria NOAA coloca no fim do documento ali, é que a gente vai ter uma intensificação desse El Niño ao longo desse ano. Historicamente, segundo, né, diversos artigos aí publicados, o El Niño costuma provocar mais chuvas, né, chuvas acima da média, principalmente na primavera, principalmente no mês de outubro, novembro, né, que é justamente ali o final do ano, final da primavera, começo do verão, que o El Niño já vai estar com a intensidade alta, né? E provavelmente aí uma condição para super El Niño até o final do ano de 2026. Então é bem preocupante, né? As autoridades precisam realmente se preparar enquanto é tempo, né? Não dá para ficar parado esperando que a modelagem vai indicar super El Niño, já vamos se preparar agora. E é preciso bastante cautela e bastante cuidado aí. Eu vou estar fazendo de vez em quando alguns monitoramentos aí sobre o El Niño aqui no canal, além de toda a análise diária aí para vocês. Obrigado.